É com muita satisfação que eu estou aqui no Literano em Humanas. E gostaria de agradecer à equipe que, na pessoa da coordenadora, me fez o convite. E também quero parabenizar essa iniciativa, quero parabenizar essa ação que está levando a literatura na conexão com história, na conexão com geografia, está levando a literatura para a interdisciplinaridade. E a minha satisfação de estar aqui é ainda maior pelo fato de que eu comecei a entender história e gostar das aulas de histórias a partir de uma professora que eu tive, que só trabalhava literatura, só trabalhava a obra literária, fazendo conexão com a história, fazendo conexão com geografia, fazendo conexão com o tempo em que aquela história foi escrita. E isso foi tão importante para mim que eu passei a me apaixonar por histórias. Que hoje, ao analisar uma obra literária, estudar, o que eu faço? Eu procuro saber como que estava o momento, naquele período em que a história foi escrita. Então vamos lá, pessoal. Eu sou a professora Rita e eu gostaria de citar aqui algumas obras que vão fazer conexões com história e com geografia. Uma forma descontraída, uma forma leve de você aprender história e geografia através da ficção. Quem que não gosta de ouvir uma história, não é verdade? Quem que não gosta de ler uma história? E é isso que eu quero passar hoje aqui para vocês. E não precisa ser só uma modalidade da literatura. Você pode aprender história e geografia através de um romance, de um conto, de um poema, de uma crônica. Está bem? Então, nós temos essa diversidade dentro da literatura que você pode usufruir. Mas o que eu vou encontrar? Que conexões que são essas? Então, há livros, por exemplo, que vão nos dar os diferentes tipos de cultura, os diferentes modos de viver, as diferentes paisagens, a geografia daquele lugar, a convivência das pessoas em um determinado lugar. Como é que está o momento histórico? Como é que está a política no país naquele momento? Como é que está a sociedade naquele momento? A economia naquele momento, como é que está? Dentro da história vão aparecendo esses dados. E você está lendo uma história, um romance, um conto, um poema, e vão se sobressaindo todas essas informações. Eu vou indicar algumas obras. Os Sertões, de Euclides da Cunha. É uma boa história para se ler. Grandes Sertões Veredas, de Guimarães Rosa. Uma excelente história também para se ler. Ariano Suassuna e Guimarães Rosa. Enquanto eu tenho Guimarães Rosa que fala do sertão mineiro, eu tenho Ariano Suassuna que fala do sertão nordestino. Eu tenho Raquel de Queiroz com 15. Eu tenho Menino de Engenho com José Lins do Rego. E eu tenho uma diversidade de literatura. E eu tenho até o Machado de Assis. O Machado de Assis, muitos alunos falam, eu não gosto de Machado de Assis, eu não entendo Machado de Assis. Mas o Machado de Assis, tudo que ele colocou nas obras deles lá durante o século XIX e início do século XX, acontece nos dias de hoje. Então essas obras são obras clássicas, porque você vai ler aquela obra e vai falar assim, mas nossa, isso aconteceu há tanto tempo, mas nos dias de hoje também acontece. Exatamente. Essas obras que perpassam o tempo e você lê a obra e você identifica que este momento que estamos vivendo também aparece na obra, esta obra é clássica. Por isso que Machado de Assis não morre. As obras de Machado de Assis permanecem. Machado de Assis ele coloca como que era a sociedade carioca no final do século XIX e início do século XX. Muito bem. Mas aí você pode falar assim para mim, né? Porque a gente sabe que os alunos muitas vezes acham que a obra é grande, que a obra é extensa, a linguagem é difícil. A linguagem de Machado de Assis realmente é difícil. Os alunos falam, não é mais do nosso tempo, professora. Eu não entendo, tem palavras que eu nem sei o que é. Muito bem. Mas para você, aluno, que quer começar a ler, que quer começar a aprender história e geografia,
através da literatura, nós temos outras obras para vocês e outros autores com uma linguagem, digamos assim, mais acessível, certo? Então nós temos O Menino do Engenho, do José Lins do Rego. Uma delícia de se ler, né? A escravidão já tinha passado, mas ele coloca naquela história que o modo de vida ainda continuava como as pessoas estavam vivendo como escravos. E ele vai fazendo toda essa crítica. E eu tenho a Raquel de Queiroz, no 15, que vai trabalhar com toda a problemática nordestina, a seca. Aí eu tenho lá aquele poema Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, que dá para os alunos até fazerem uma encenação. Né? Dá para fazer uns recortes, diminuir o poema e fazer uma encenação. Dá para fazer trabalhos maravilhosos. Os alunos podem ler e fazer trabalhos maravilhosos com essas obras que eu estou indicando. E aí eu tenho também o Aloysio de Azevedo, né, que vai também retratar o cortiço, vai retratar como que é a vida num cortiço no Rio de Janeiro. Então, olha bem, gente, eu estou dando aqui opções. Eu tenho uma literatura mais extensa, mais densa, com uma linguagem diferenciada, mas eu tenho também uma boa literatura de autores regionais, com uma linguagem mais leve e de possibilidade para vocês lerem. Então, pessoal, eu vou falar de uma outra obra que é uma delícia de se ler e todo aluno que lê gosta, que é o Jorge Amado, né? Que ele vai trazer toda a problemática social, ele vai trazer todo o paisagismo da região, que dá muito bem para o aluno se deliciar na história e aprender. Mas vocês podem me dizer, mas só tem histórias do passado, histórias que não são do nosso tempo, essas histórias aí eu nem tinha nascido, eu precisava de uma história dos tempos atuais também. Mas se vocês querem saber, gente, já existe obras literárias falando sobre a pandemia. Então nós temos a partir de 2000, obras contemporâneas, onde você, aluno, vai identificar o momento atual. Nós temos a obra de Aldemiro Alves de Souza, onde ele diz, o título da obra dele, Entre Amar e Morrer, eu prefiro sofrer, que está falando da pandemia, de tudo que aconteceu, de toda a desestruturação socioeconômica que ocasionou. Nós temos a obra de 2000, Formas de Voltar para Casa, que fala da ditadura de Pinochet. Em 2018, foi editada uma obra, Querida Combine, uma obra que está falando da sociedade contemporânea do Japão. E nós temos uma obra de 2019, Ela Não Precisa de Mim. É uma mãe que acaba de ter uma criança e já tem que entrar em pandemia e ela se perturba com a quarentena, não sabendo o que pode acontecer com ela e ter que deixar a filhinha. Então, são obras literárias, sim, são contos, são romances, e que traz essa contemporaneidade que nós estamos vivendo hoje, que é esta pandemia. Nós temos uma obra com o tema atualizado, uma obra de 2006, Um Defeito de Cor, onde a protagonista já na sua velhice, ela vai narrar como é que foi a sua passagem da África para o Brasil. Então, eu termino esse vídeo dizendo o seguinte, há uma diversidade literária, sim, para fazer conexão com geografia e história. Há a possibilidade de você ler em PDF. Existe uma biblioteca virtual que você pode encontrar essas obras. Então, para quem quer se preparar, para quem quer ser um leitor, há muito campo, muitos livros e muitos espaços. Pessoal, semana que vem estarei aqui novamente para falar para vocês de um livro que eu amei e que fez uma integração com história. Não percam, o livro é muito interessante. E se vocês gostaram da minha contribuição, deixa um like e se inscreva nesse canal.